Começa agora, novamente, o Virtual News desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quinta-feira chuvosa, né? Já estamos aí num período de chuvas aí que já muita gente está começando a brotar, está começando não é nem criar limo mais, lodo, é brotar mesmo. Bom, e agora, nesta quinta-feira, Pitica Lima nos comentários, nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Pitica. Tá criando raiz também já, não? Bom dia, Márcia, bom dia, Maria, bom dia a todo mundo de Cubatão. Ninguém aguenta mais essa chuva, né, gente? Será que mais um final de semana chovendo a gente não aguenta, né, Márcia? Haja beiral para colocar roupa para secar. Não, né? Misericórdia, não tem como. Eu não posso reclamar dessa questão de roupa porque, além de máquina, eu tenho uma centrífuga, né? Então a roupa sai quase seca de lá e eu já nem fico perdendo meu tempo esperando sol mais, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, ninguém aguenta. A gente tá mofando já, na verdade, né? Sim, né? Já tá a gente tá mofando. Tá estranho, tá essa condição aí, daqui a pouco tá todo mundo aí com raiz. A primavera é bem chuvosa, né? É difícil isso acontecer, né? As chuvas vêm geralmente no verão e o tempo caiu a temperatura também, né? A gente está num inverno tardio aí, será? Então, a gente fique contente que pro fim de semana tem mais chuva, viu? Ai, meu Deus. Tem mais chuva, com certeza. Pitica, vamos para as matérias do Virtual News, para as pautas? Bora. Hoje eu estou aqui ocupando o lugar do meu excelentíssimo, né? Não sei se é a altura, mas vamos aí, né? Hoje era para ser parceria, mas... Só fazer uma correção, eu não estou ocupando o lugar dela, ela está ocupando o lugar dela. Ei, André, abre o olho que você vai perder o tempo. Deixa ele. Deixa ele. 10h17, vamos para a pauta do Virtual News de hoje. Abrindo a pauta ali, abrindo a pauta aqui. E vamos para a pauta do Virtual News. Principais notícias desse dia 19 de outubro de 2023. Estados Unidos relata um acordo com o Egito para reiniciar a ajuda a Gaza, enquanto protestos abalam o Oriente Médio. Viagem a Israel vincula Biden aos Estados Unidos e qualquer ofensiva em Gaza. O jornalista Hélio Doyle deixa a presidência da EBC. Reforma tributária. Relator apresenta a primeira versão do texto nesta quinta-feira. Com 20 votos favoráveis e 11 votos contrários, CPMI aprova relatório de Elisiane Gama. STF passa a ouvir advogados antes de liberar votos para julgamento. E Pfizer define preço de remédio para a Covid em $1.390. Que maravilha, hein? Que maravilha. Essas são as matérias que estão na pauta do Virtual News desta quinta-feira. Agora vamos para aquele momento polêmico, né? Que são as manchetes, que a gente não pode deixar passar em branco. Pois é. Para não passar em branco. Rússia detém jornalista de rádio Free Europe com dupla cidadania americana e russa. Está em informações da Reuters. Cerco à faixa de Gaza expõe haver estratégias militares, mas não políticas, para enfrentar o conflito. Manchete do Estadão. Lula quer que Estados Unidos assuma a ônus de apresentar solução para a guerra entre Israel e Hamas. Também manchete do Estadão. Brasil é convidado para reunião no Egito sobre crise em Gaza. Israel diz ter matado viúva de fundador do Hamas e líder do grupo radical. UOL Notícias. Forças de Israel afirmam ter matado o chefe de organização terrorista em Rafah, na fronteira com o Egito. Manchete de O Globo. Após pressão, o governo federal anuncia antecipação de 100 milhões em emendas ao Amazonas. Jornal do Brasil. Israel faz novos ataques contra Gaza e mata comandante do Hamas. Manchete do Isto É. Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro prendem 4 policiais civis e um advogado por tráfico de drogas. Manchete do G1. De acordo com a manchete, 16 toneladas teriam sido vendidas. Governo alerta para golpes com negociação de dívidas do Desenrola Brasil. R7. Marca alemã começa a vender seus veículos e-Volt, ou seja, os dronão, né, os carros que voam. Pitica, qual delas, todas elas, nenhuma delas? Aqui bem, tem a guerra no Oriente Médio, tem essa questão que envolve aí o Lula, Conselho da ONU e tudo mais, né, que
acabou tomando um passa-moleque lá que não foi fácil, né? É assim, a gente tem que entender o seguinte, os Estados Unidos ele vai ser sempre a favor da guerra, tá? Por quê? Porque é uma das maiores indústrias bélicas e eles lucram com guerra. Tanto que não existe um presidente americano que não passou por uma guerra. Por quê? Porque é a forma deles levantarem dinheiro. Eles ganham dinheiro com a guerra. Então é óbvio que eles não querem cessar fogo, eles querem que dure um pouquinho mais. Entendeu? Agora o Joe Biden, ele embarcou para lá, né? Ele vai lá, né, analisar qual lado ele tem que ficar, qual lado ele vai ganhar mais dinheiro e popularidade, porque as eleições estão chegando, né? A reeleição tá aí, né? E ele quer. Então, eu acho que o Lula, ele com esse papo pacificador, se eu fosse ele, eu me recolheria, eu não me meteria. Tá? Principalmente esses assuntos de guerra. O pessoal fala assim, Piti, você não vai falar na sua rede social porque você é opinosa, você fala de tudo. Eu não falo de guerra na minha rede social hoje, primeiro porque eu não entendo. Tá? Eu não entendo se é religião, se é questão financeira de petróleo, de território. Então eu não vou ficar falando groselha de um assunto que eu não estou tendo uma vivência, né? Porque a gente vê o pessoal aqui sentado no seu sofá, né, com a sua pipoca, assistindo o vídeo, escolhendo o seu lado, né, porque infelizmente a gente tem uma mídia aí que cada um pendeu para um lado e puxa, um é de Israel, o outro é da Palestina. A única coisa que eu entendo é que o Hamas não é a Palestina, tá? O Hamas é um grupo terrorista, a Palestina é Palestina, né? E quem acaba sofrendo é a Palestina, o pessoal ali da faixa de Gaza, a gente perdeu brasileiros, né? Inclusive lá mortos. Então, assim, se você não tem uma solução, é melhor você recolher a sua insignificância e ficar ali, até porque a gente não é especialista em guerra, o Brasil nunca participou de uma guerra, graças a Deus, e essa é uma das coisas que torna o nosso país maravilhoso, a gente nunca ter participado de guerra, de desastres naturais, né? Agora, nem tanto, porque anda acontecendo aí, né? Muitos desastres naturais no país. Mas é aquilo, gente, os Estados Unidos vai ser sempre a favor da guerra, eles gostam de guerra, é deles. Eles são pró-armamento, eles gostam disso e vai ganhar dinheiro. O que me chamou a atenção nessa questão do Conselho da ONU, que o Brasil é presidente agora, né? E foi ser presidente justamente agora que o Hamas começou a fazer das deles, né? Concordo com a Pitica. Não existe lado nesta guerra. Existem pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo por um ato terrorista. Eu sempre digo aqui, os palestinos no Brasil que fazem suas manifestações têm o meu apoio. Os israelenses no Brasil que fazem as suas manifestações têm o meu apoio. O que não tem apoio é o terrorismo. O que não tem apoio é sair matando. Mas por que mataram? Mas quem matou? Eu não acho justo uma pessoa inocente pagar por um erro de uma outra pessoa. Então isso fere os dois lados. E o Hamas fez um ataque sabendo de uma retaliação e se escondendo atrás de inocentes, de civis. Do povo da Palestina, é então, isso. Então é uma situação muito complexa e que está todo mundo tentando evitar o pior, que é o barril de pólvora do Oriente Médio exploda. É isso mesmo, gente. E aí, imagina só, uma guerra no Oriente Médio é uma guerra que vai ter proporções muito maiores. Para vocês terem uma ideia, a Rússia, a guerra da Ucrânia, sumiu do mapa. Os holofotes estão todos no Oriente Médio. Os Estados Unidos deu uma abandonada lá. Deixa eu vir para cá. Espera aí que eu acho que lá vai vender mais. Vamos lá. E essa questão, lógico, voto na ONU. Sim. Protagonista, o presidente do país pisa no território israelense. É lógico que eles não iam deixar passar nenhum acordo se eles não estivessem presentes participando. Para chegar lá, ver primeiro o que está acontecendo de fato, né? E aí, parou. Tanto é que a gente vai falar aqui nessa discussão com o Egito para liberar a entrada de caminhões com ajuda humanitária. Sim. São mais de 2 milhões de pessoas. Sem água, sem energia, sem o que comer. Tinha bastante caravana, né, de brasileiros lá. Tem até uma atriz, a Karina Bach, se eu não me engano, que agora eu não sei se ela fundou uma igreja ou se ela faz parte de uma igreja, né? E eles estavam em viagem, né, para lá. Uma viagem ritualística, né, de religião e tal, e houve denúncias aí de que ela abandonou a galera lá. O pessoal tá lá, não consegue sair, né? Ficou gente presa lá. Na faixa de Gaza, ninguém o pessoal sai. Foi recuperado. Em Gaza, essa situação então, toda ainda que nós tem vamos falar bastante aqui. gente presa lá ainda, né? O Médicos Sem Fronteiras também, né? Aqui, muito brasileiro lá.
prestando esse apoio aí aos palestinos, né, aos israelenses, e acabaram ficando presos lá, né? Porque não tem condições de passar, a passagem com o Egito está fechada e Biden estava discutindo isso lá, e as manchetes de hoje falam sobre a abertura e a possibilidade de 20 caminhões entrarem com ajuda humanitária através de Israel para a faixa de Gaza. Perdão, através do Egito para a faixa de Gaza. Principalmente pela questão do hospital, né? Foi um hospital, né? Foi derrubado anteontem. Então, explodiram Ontem, um hospital. Explodiram um hospital. Acusam Israel e Israel na verdade, acusa Hamas. Dizem que foi, na verdade, tentaram lançar um foguete e não deu certo e acabou explodindo o próprio hospital. Aí você observa, se Israel foi quem enviou, que lançou o foguete, o mundo inteiro olha para Israel de uma forma diferente. Se foi o Hamas, uma tentativa de lançar um foguete que explodiu, aí todo mundo olha pior ainda para o Hamas, que aí depois ainda fez aquela questão de empilhar corpos e tudo mais. E semana passada, né, Israel já tinha mandado um comunicado, né, Márcio, dizendo que era para desocupar o norte ali, né, e que eles iam acertar o que tivesse pela frente, né. Inclusive que era para retirar as pessoas do hospital. Isso foi um comunicado de Israel, que era para retirar o pessoal dos hospitais, né? E tal, tirar que eles iam. Que eles iam atacar. Sim. E, lógico, e por coincidência. Agora, com essa questão, a invasão por terra, né? Sim. O combate homem a homem está sendo previsto para os próximos dias. Então, a ajuda humanitária, a entrada, esse corredor que está sendo discutido aí com o Egito, que também teme, né? Porque em toda essa situação, os refugiados vão para o Egito, se torna um problema do Egito. Sim. E sem contar também que junto com os refugiados pode ter pessoal com componente do Hamas ali. Então, toda essa preocupação. Porque terrorista não está escrito na testa, né, Márcio? E Lula agora diz que espera que os Estados Unidos resolva a situação, coloque um passo. Mas o que ele acha que Biden foi fazer lá? É o que você mesmo disse, eu vou arrumar a melhor solução para a gente, para Israel. Sim. E dar uma olhada na faixa de Gaza. Tanto é que acenou com milhões já, né? Então vamos estar falando disso aqui. Quer dizer, eu tinha lido uma manchete no início da semana para que o governo Lula tomasse cuidado nesse posicionamento junto à ONU. Porque, na verdade, o governo foi exímio na retirada dos brasileiros. Sim. Foi espetacular. Inclusive, há de se elogiar a rapidez, né, Márcio? Foi elogiado, porque o avião da FAB conseguiu retirar os brasileiros de lá, coisa que no governo anterior a gente não conseguiu usar o avião da FAB para levar cilindro de oxigênio para a Amazônia. Entendeu? Tá? Então, toda essa dificuldade foi superada agora. Sim. E, inclusive, tem gente, Los Hermanos e mais pessoas que podem vir no voo do Brasil, que se o voo não tiver completo com os brasileiros sobre a vaga, ainda pode vir. O pessoal de lá, daqui, dos vizinhos da América Latina, né? América Latina podem estar embarcando. Toda essa situação, de repente, deixa de ser a grande vedete e passa a ser essa derrota na ONU que o Brasil sofreu. Tivemos 12 países que votaram favoráveis, ou então abstenções, mas foi vetado. É que nem sueca. Se você não chegar a 30, perdeu, filho. Travou. Travou, foi, não tem como. 10h29, 16 toneladas, né? O Rio não é para amadores. Definitivamente não é para amadores. Temos mais aqui, a Rússia detém um jornalista, que ele tinha nacionalidade russa e americana, foi viajar para a Rússia para resolver uma questão de problema familiar, uma doença na família, e chegou lá, ficou. O Putin falou, fica aí, eu estou discutindo ali a guerra ali, mas fica aí que depois eu vou conversar com você. Depois a gente resolve o seu. 10h29, vamos para a pauta do Virtual News. Estados Unidos relata um acordo com o Egito para reiniciar a ajuda a Gaza enquanto protestos abalam o Oriente Médio. O Egito concordou em reabrir sua passagem de fronteira com a faixa de Gaza para permitir que a ajuda chegasse aos palestinos, disseram os Estados Unidos, enquanto a crise humanitária piorava no estreito enclave e protestos anti-Israel irrompiam em toda a região do Oriente Médio. A região permaneceu volátil após a explosão do hospital Al-Hali Al-Arabi, em Gaza, na noite de terça-feira. Autoridades palestinas disseram ter matado 471 pessoas e atribuídos aos que disseram ter sido um ataque aéreo israelense. Aí, está essa questão da Palestina, que a gente acabou de falar, faixa de Gaza, abertura para chegar os caminhões, 20 caminhões chegando aí com ajuda humanitária para a Gaza. Brasileiros estão aguardando a abertura da fronteira para poder passar para o Egito e daí seguir. 2 aeronaves estão, já se encontram no Egito,
aguardando aí a possibilidade para a retirada dos brasileiros. Levaram mantimentos, levaram kits, né, para ser entregues, kits para essa questão da faixa de Gaza, levaram medicamentos, levaram equipamentos que tornam a água potável, levaram um monte de coisa. Então, esses foram deixados, devem seguir agora com esse comboio e logo após isso aguarda-se a saída dos brasileiros e então o embarque e a repatriação. Isso dos que não estão sequestrados, né, Márcio? Que a gente tem notícias, né? Sim. Porque nós tivemos já mortos, já sequestrados. Eu vi alguns vídeos, né, de uma brasileira que estava num bunker, né, e ela foi sequestrada e tem bastante imagem dela acuada, bem machucada, né, num canto, e a família já confirmou a morte dela essa semana, né? Sim, então, é do namorado, né? Isso, é. É muito triste, né, gente? Ela era uma das pessoas que estavam naquela rave, né? Do pai do Alok lá, né? Gente, é meio que assim, é que o espaço que eles estavam é destinado justamente para isso, tá? Não tô falando que a culpa é do pai do Alok que fez uma rave lá na faixa de Gaza, porque lá acontece. Tem muita rave da Europa ali que vem e faz, porque é um deserto, né? E o pessoal gosta assim dessa vibe, né? De deserto e tal. Mas é um local meio estranho, né, Márcio? Para você fazer um festival de música eletrônica no meio do deserto, na faixa de Gaza que vive ali em constante conflito, né? Ali, só esperando acender, né? Uma caixinha de fósforo ali, só esperando riscar o primeiro, né? É um local assim meio ruim para se fazer um festival de música eletrônica. Esperando um xingar o outro. Já quê? Xingou? Sim, e principalmente porque as pessoas de lá não frequentam esse tipo de evento, né? Tem a questão da religião, da cultura. Então você acaba levando gente tão diferente para um espaço em que eles não se identificam. E aí aconteceu o que aconteceu, principalmente com as mulheres, né? As mulheres foram mais agredidas, elas foram estupradas, tá? Tem muita história disso. De mulher que foi agredida, teve aquela alemã, eu não lembro o nome dela agora, porque ela ficou bem famosa no TikTok, porque ela era uma digital influencer, e ela foi uma das que apareceu num dos primeiros vídeos, que ela está sendo carregada numa caminhonete. E quem vê acha que ela está morta, mas a mãe dela já disse que encontrou ela num hospital, né? Que teve notícias dela. Então, assim, as mulheres foram as que mais sofreram nessa questão, né, da invasão, né, estupro, da morte, sim, mulheres, crianças. Sim. Terríveis, imagens terríveis. Né? É terrível. Eu acho que lá não era um lugar adequado, né? Mas vamos ver o que os grandões vão decidir, né? Bem da verdade, o que se fala é extirpar o Hamas, em eliminar o Hamas. Sim. Essa guerra contra o terrorismo, tanto é que já em toda a Europa já se tem todo um controle, uma preocupação com possíveis ataques, retaliações, locais estão sendo fechados, tudo em virtude do posicionamento de muitos países ao lado de Israel e a favor contra o Hamas, né? Então, Márcio, mas o problema é que não está escrito terrorista na testa de ninguém, né, Márcio? Bom, vamos considerar o seguinte. Então, assim, você acaba sacrificando muita gente, né? A Palestina está sofrendo aí um genocídio, vamos se dizer assim, né? Por conta desse grupo de terroristas, tá? Que eu lembro mais uma vez, a Palestina não é o Hamas. Hamas é um grupo de terroristas que, infelizmente, convive ali na Palestina e ele se esconde na Palestina, né? Então, é muito difícil isso, né, Márcio? Porque... É uma situação... Como é que você vai conseguir separar o joio do trigo ali? Sim, com certeza. E aí tem essa dificuldade. Se bem que terroristas são os nossos de 8 de janeiro. Eles são ultraterroristas. Ultraterroristas. É outro nível. Tá? Os nossos aqui não vão estar falando disso. 10h34, vamos à próxima matéria. Viagem Israel vincula Biden e Estados Unidos a qualquer ofensiva em Gaza. Ele veio para reforçar a luta de Israel contra o Hamas e oferecer ajuda aos palestinos que sofrem sob o cerco israelense. Mas ao voar para Tel Aviv, quando o fez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou-se inextricavelmente a qualquer luta que está por vir. Deu uma perspectiva de risco. Biden está agora ligado a tudo que os israelenses decidirem fazer em Gaza, disse John B. Alterman, diretor do programa para o Médio Oriente no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Biden aposta que consolar, negociar e ajudar Israel lhe dará maior influência nas definições
restrições de suas ações, disse ele. Os seus planos de enviar rapidamente mais milhares de milhões de dólares em ajuda a Israel através do Congresso deverão alimentar debates sobre os fundos dos contribuintes dos Estados Unidos. Entretanto, o veto dos Estados Unidos a uma resolução da ONU que apela para um cessar-fogo irritou os aliados. Biden disse que os Estados Unidos fornecerá 100 milhões de dólares em novos fundos para ajuda humanitária em Gaza e na Cisjordânia ocupada. Os Estados Unidos instaram Israel a permitir a ajuda humanitária para ajudar os palestinos. Ele está de volta à Casa Branca, vai fazer um pronunciamento hoje à noite para todo o povo americano, falando dessa situação de Gaza e, lógico, trazendo o apoio do povo americano ao posicionamento dos Estados Unidos, tanto quanto a ajuda aos palestinos, como também a ajuda a Israel. 100 milhões de dólares sendo colocados. Assim, bom, vou enviar 100 milhões para ajuda humanitária direta. Dá para competir com isso? Não. Quem tem 200 milhões? Quem tem 300 milhões? E a gente não pode esquecer que o americano ele é meio extremista nessa questão de guerra, né? Por exemplo, o sonho de muitos americanos era que o presidente fosse o Trump, para já chegar lá detonando tudo, né? Não, vai todo mundo se lascar, que eu vou botar para lascar aqui também. Vamos botar para lascar, estou chegando aqui já para... Talvez dependendo da atitude que o Biden toma, ele vai sair como pacifista, né? E o americano não é muito fã de pacifista, né? É o maior atentado desde de 11 de setembro. Sim. Né? O segundo maior 11 de setembro, depois vem agora essa questão, 1.400 pessoas mortas diretamente na ação do Hamas. Lógico, você bem disse, Pitica, ele vai se posicionar agora porque ele é tido como o filhinho da mamãe, né? Aquele que não vai para briga e tudo mais. Ele foi vice do Obama, né? Que também tem essa vibe pacifista, né? Embora foi no Obama que foram buscar Bin Laden, né? Pois é, né? Então, você tem toda essa dor dentro do seio americano sobre essa questão do terrorismo, né? Ataque em é um assunto bem sensível para eles. Sensível. Né? E agora, lógico, ele vai para a mídia agora, vai colocar o seu posicionamento. A comunidade israelense nos Estados Unidos é enorme e ocupam pontos estratégicos no país, né? Sim. São realmente muito, muito fortes, muito unidos. E essa união das comunidades israelitas pelo mundo, voltadas para esse favorecimento na Terra Santa. Então, Biden vai para a TV, vai ganhar esse apoio, lógico, vai faturar para as eleições, vai faturar por consequência. E eu não duvido de que vai conseguir abrir esse corredor humanitário, protagonizando os Estados Unidos como peça-chave para a solução de conflitos. Tomara, né, Márcio? Tomara, porque a gente não aguenta mais nessa questão da guerra, né? E Putin pedindo paz. 10h38. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. 10h38, vamos para a próxima matéria. Jornalista Hélio Doyle deixa presidente da EBC. O jornalista Hélio Doyle, de 72 anos, deixou ontem a presidência da Empresa Brasil de Comunicação, conglomerado da qual a Agência Brasil faz parte. Em nota encaminhada aos funcionários, Doyle afirma que pediu o desligamento ao ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, após a repercussão negativa sobre uma postagem na rede social X, antigo Twitter. Ele agradeceu ainda a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante os meses que ficou à frente da empresa de comunicação. Doyle foi nomeado como diretor-presidente da EBC no dia 14 de fevereiro. Ao todo, ele ficou de 8 meses no cargo. Doyle assumiu o cargo após a gestão de transição da jornalista Karine Costa, representante dos empregados no Conselho de Administração da empresa desde 2021, e que havia sido indicada pelo presidente Lula para liderar o projeto de retomada da comunicação pública. Ao longo de uma extensa carreira, Doyle trabalhou como repórter, editor-chefe da redação em veículos como Correio Brasiliense, o Estado de São Paulo, Jornal de Brasília, Opinião, Folha de São Paulo, Rede Globo. Veja, Isto É, Brasil, Extra, Zero Hora e o Jornal do Brasil. Durante 28 anos foi professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Atua ainda como chefe de assessor de imprensa no governo do Distrito Federal. É autor de livros assim como é A Velha Política e Interregno e O Feitiço de Tobago. O ministro Paulo Pimenta, que manifestou hoje o seu descontamento por ter repostado no X postagem de a nota na íntegra, né? O ministro Paulo Pimenta me
manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado no X postagem de terceiros acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que referia a repostagem à sua repercussão na imprensa que criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros. Diante disto, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da empresa Brasil de Comunicação, agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos os meses. Resumindo, postaram alguma coisa criticando, chamando de imbecis, né, aqueles que apoiavam Israel. E ele foi e replicou na rede dele, e aí alguém fez um print e falou, aí, ó. E a coisa tomou outras proporções, e obviamente só restava ele deixar o cargo, né, entregar a cadeira e descer. Mas se você, quando você vai para a vida pública, né, você trabalha, você meio tem que deixar o seu eu de lado, né, as suas opiniões. Principalmente hoje em dia em rede social, né? A Rede X, que é o antigo Twitter, para mim é o esgoto da internet, tá? Eu tenho, mas eu fiz isso há muitos anos atrás. Você fez quando era Twitter, né? E sim, e assim, eu acredito que eu fiz o meu Twitter em 2010, se eu não me engano, que eu criei a minha conta no Twitter. Naquela época era uma rede social legal. E de repente ela virou assim um esgoto. Tá? É rede de ofensa, né? Que só espalha o que não presta. Ficou péssima essa rede. E assim, mas é um dos maiores canais de comunicação hoje da internet, porque viraliza tudo muito, muito rápido. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. E infelizmente, quando você entra na vida pública, você tem que abrir mão da sua opinião pessoal. Você vira um instrumento da máquina pública, né? Principalmente nessa parte de jornalismo, né, de marketing, né, ali da publicidade. Então, é aquilo, meu amigo. Eu acho que ele fez o correto, Márcio. Se ele não se sente à vontade para trabalhar ali no setor dele, que ele vai ter que guardar as suas opiniões, ele não vai poder se manifestar mais particularmente. E se ele não está contente com isso, está certo. Vai fazer o quê, né? Perfeito. E agora, na verdade, criou uma situação. Nós tivemos figuras do legislativo que deram suas opiniões, foram presidentes em relação a isso, aquilo, e depois tiveram desculpas. Sim. Buscar retratação, porque afirmaram-se ter um lado e, na verdade, o lado tem que ser a vida, a preservação da vida. Sim. Quem está aqui a favor que matem palestino ou matem israelense? Todos são contra o terrorismo. O extremismo, né? Esse terrorismo. E as pessoas começam a politizar essa situação, e aí fica um pouco mais difícil. Tá? E aí o que aconteceu com o nosso amigo, ex-presidente da EBC, deu toque à cadeira. Agora ele vai poder ficar à vontade para se manifestar, vai ficar poder... lá no... Antes era twittar, agora o que é exizar? Ai, gente, olha. Exizar à vontade. Minha 10h43, próxima matéria. Reforma tributária. Relator apresenta a primeira versão do texto nesta quinta-feira. Após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o senador Eduardo Braga, confirmou que deverá concluir a primeira versão de seus relatórios sobre a PEC da reforma tributária nesta quinta-feira. Chamada de versão 1.0, por Braga, o texto poderá ser alterado. Ok? Chamada, ok? Chamada de versão... Vamos começar de novo isso aqui? Melhor, né? Comigo. Reforma tributária. Relator apresenta a primeira versão do texto nesta quinta-feira. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador Eduardo Braga confirmou que deverá concluir a primeira versão do seu relatório sobre a PEC da reforma tributária nesta quinta-feira, dia 19. Chamado de versão 1.0 por Braga, o texto poderá ser alterado até a apresentação oficial do seu relatório, prevista para o próximo dia 24 de outubro. O avanço nas negociações com o governo, na avaliação de Braga, deverá garantir um aumento
nos recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, uma das principais demandas de estados e municípios. Titica, reforma tributária. Voltamos agora aos nossos problemas aqui, voltamos para o doméstico. Reforma tributária. Acabouço fiscal, todo esse imbróglio, dificuldades para cumprir a meta fiscal, o déficit que já passa de 200 bilhões. Quer dizer, o governo vem finalizando um ano com poucas vitórias, muitas dificuldades e principalmente sem zerar o orçamento. Mas a gente tem que analisar também que a nossa classe política está ficando cada vez pior, né? A qualidade dos políticos, incapacidade de votar coisas importantes, por exemplo, né? De resolver as coisas importantes num país, como, né, a tributação, que a gente vive num país que pouca gente paga, muita gente paga pouco imposto, né? E o pobre está ali só pagando imposto. Gente, hoje em dia, você vai no mercado, a tributação, gente, do consumo popular é um absurdo, tá? É um absurdo. E a gente tem uma classe política que não se empenha em resolver logo as coisas para melhorar a vida da população, Márcio. Eles ficam se apegando a temas ridículos, né? Vota logo, resolve logo. A gente está encerrando um ano e não mudou nada. E não mudou nada, Márcio, nessa questão da tributação, da reforma tributária. E é uma coisa que foi tão divulgada, né, na eleição. Não, vamos fazer, vamos, mas parece que eles ficam empacados. Eles precisam trabalhar de verdade para poder melhorar a situação da população, né, Márcio? Vamos criticar aqui, e a gente tem que ser muito, muito correto nisso, tem que ser verdadeiro. Não é uma crítica somente a esse governo, não. Buscar aí governos anteriores, sim, né? Tudo bem que o Lula já vem para o terceiro mandato, mas nós vamos criticar tanto os mandatos dele como os outros que ali estiveram, que essa reforma tributária ela é essencial para o país poder realmente ter uma carga tributária menor e favorecer o desenvolvimento. Sim. A maior carga tributária do mundo. Não dá para viver assim, gente. É impossível. Uma máquina pesada. Além da reforma tributária, tem que ter a reforma administrativa. E a reforma administrativa não é criar mais cargos, é enxugar. É dar dinamismo à máquina. A gente tem essa dificuldade. Os municípios precisam de dinheiro, precisam. E tem que ser enviado. Mas também precisamos acompanhar o envio e o desenvolvimento de dinheiro. Não dá para imaginar que um lado, que é o lado privado, voe e o outro lado ainda fique engatinhando. Sim, a reforma tributária está parecendo um elefante branco, né? Sim, que toda eleição, todo candidato fala, não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos... E aí entra, ganha e não faz. Ela virou um elefante branco. E vira aquele coisa do chora quem não chora não mama. Meu setor quer uma tributação diferente, quer isenção. Aí dá isenção para um. Sim. Ué, e o tributo, como é que faz? Sim. Aí o outro que vai pagar tudo? Aí dá isenção para outro. Gente, esse paternalismo tem que acabar. Se deixar, ninguém quer pagar, gente. Se fala, mas você quer pagar imposto? Não. Óbvio que não. Ninguém quer pagar imposto. Eu quero isenção. Mas e aí? E a minha isenção vai fazer o quê? Vai fazer com que a carga tributária fique mais pesada. Então, é um país que coloca uma forma de lidar com impostos que realmente prejudica. Principalmente porque a gente vive num país, num estado e numa cidade que a gente paga os nossos impostos e recebe um serviço aquém do que a gente merece. Isso e tudo. Entendeu? A gente não vê, infelizmente, essa quantidade de impostos que a gente paga revertida em prol da população, né? A gente mesmo tem grandes exemplos aqui na nossa cidade, Cubatão, né? A questão de exames que ainda não estão acontecendo, tá? Aquela questão do laboratório não foi resolvida ainda, entendeu? Então, assim, tem muita coisa, né? Tem escola aí que está servindo banana verde de merenda para as crianças, né? Então, é aquilo. A gente a gente sabe que tem que pagar imposto, mas a gente quer ver ele revertido. Todo mundo paga imposto, que a gente e não paga sorrindo, mas quando vê o imposto sendo aplicado, chora. Sim. Porque fica pior ainda, né? Então, é isso aí. Tanto essa questão da tributação dos estados, municípios, essa situação toda que está envolvendo essa reforma tributária, e que a gente fica preocupado com o que de fato vai acontecer, Chico. O que de fato. Vai ser uma reforma séria ou vai ser só para inglês ver? Para beneficiar uma classe apenas, né? Porque o pessoal falou, nós vamos ficar, tudo bem, vai mudar a reforma tributária e o imposto vai ser maior ainda do que o atual. No frigir dos ovos, vai se pagar mais imposto e não fazer... A população,
Se lasca. Difícil, hein? Já pensou? Você pagando cada vez mais imposto? É absurdo. 10h50, próxima matéria. Com 20 votos favoráveis e 11 votos contrários, CPMI aprova relatório de Elisiane Gama. Depois de mais de 7 horas de discussão, a CPMI de 8 de janeiro aprovou na quarta-feira o relatório final da comissão. Por 20 votos favoráveis a 11, contrários a nenhuma abstenção, os parlamentares referendaram o parecer da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pedindo o indiciamento de 61 pessoas, entre as quais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo sob pesado protesto da oposição, que votou contra o texto final, o relatório aprovado será encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal, para que aprofunde investigações e apurem as responsabilidades. Nossa, gente, hoje eu respirei tão aliviado. Meu mundo mudou. Pitica. Fala pra mim. É aquilo, né? Como que é? Terroristas nacionais, né? Meu Deus do céu. Como tá esticando um assunto, né? A gente tá entrando aqui, a gente já tá no mês 10, né? Já fez aí 10 meses, né? Que essa história tá se estendendo, né? Eu não vou me espantar se não criarem um dia em memória do 8 de janeiro. Ah, com certeza. Fizerem toda uma situação, uma alarde, blá, 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 mais do que quando proclamaram a República. Com certeza. Com certeza. Eles vão, assim, colocar o dia, o dia do Patriota, né? Já tentaram, né? Colocar como dia do Patriota, né? Veio um projeto de lei lá do Sul, lá. De alguém do Sul. Era o dia do Patriota, 8 de janeiro. Eles já tentaram, mas não foi aprovado, né? E o prefeito da cidade acho que falou que se fosse aprovado ele ia vetar e tal. Mas é capaz, né? Estão achando um mártir aí, né? Então, assim, gente, o relatório, 61 pessoas, nós comentamos aqui, pessoas indiciadas sem terem sido ouvidas. Tá de brincadeira, né? Vai chegar lá, vão olhar e falar, não tem condições, a gente não pode seguir daqui, volta. Sim. É aquilo, que essas pessoas têm de ser responsabilizadas pelos atos, tem sim, gente, porque eles danificaram um patrimônio assim que é inestimável. Não tem ninguém certo ali, tá? Mas dava para ser mais rápido e dava para ser mais coerente, né, Márcio? Dava para ser mais coerente. Quais são os crimes? Dano ao patrimônio público, né? Arruaça não é mais crime, né? Deixou de ser crime, né? Arruaça, vadiagem, essas coisas. Enquadrou. Ouve todo mundo de uma vez, Hoje em dia tem as audiências aí online que facilita, né? Dá para resolver tudo mais rápido, mas eles, infelizmente, hoje tudo é politizado, Márcio. Entendeu? Tudo é usado para a política. Né? Então acaba se estendendo para a galera não esquecer do que aconteceu, porque ano que vem tem eleição municipal e o pessoal vai estendendo os assuntos e politizando para não esquecer, para ficar fresco na memória da população e isso acaba atrapalhando o andamento do país, gente, pelo amor de Deus. Nós tivemos a do Covid, que ninguém soube no que isso rendeu, nós temos essa agora. Eu acho que o grande medo é de voltar para a fila do pão e perceber que não é ninguém. Sim, com certeza. Então, se eu largar esse osso aqui, qual holofote que eu vou ter? Pois é. Você não fica longe aqui em São Paulo. Agora o Tarcísio acabou de perdoar, né? As multas, né? Que a galera tomou aí na época do Covid, né? Então, o que valeu? Gente, ficou esse tempo todo aí, gente morreu, né? Quer dizer que as pessoas que foram obrigadas a usar, usaram. As pessoas que temiam contaminar o outro, usaram. E quem não quis usar, não usou e não paga multa? Pois é. Então, assim, infelizmente é tudo politizado, né? Aí vem uma retomada de uma pandemia, Deus o livre, multa. Multa, não usa não, depois ninguém paga, depois absolve. É a mesma coisa de você não votar, né? Hoje em dia as pessoas falam, eu vou sair da minha casa para votar, a multa é R$3,50, R$3,70, eu vou pagar a multa. E não sabe ele que mesmo os R$3,70 que ele paga, vai para o partido político depois, vai para o fundo partidário depois. Pois é, ainda está sustentando ainda. Ainda está sustentando ainda. Acha que não está participando, olha lá, tá colaborando financeiramente. Financeiramente ainda, que é o pior. 10h55, a CPI chegou ao final, o relatório foi aprovado, então agora o país mudou. Sim, mudou. Vamos à próxima matéria, né, de um país diferente. STF passa a ouvir advogados antes de liberar votos para julgamento. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar nesta quarta-feira,
dia 18, uma nova metodologia para julgamento de processos pelo plenário da Corte. Com a medida, os ministros vão ouvir as sustentações orais dos advogados antes de redigirem os votos. Em seguida, será marcada uma data para o julgamento da causa. A nova medida foi aplicada pela primeira vez na sessão de ontem. Os ministros ouviram os argumentos de partes envolvidas no processo que discute a constitucionalidade do regime de separação de bens nos casos de casamento ou união estável envolvendo idosos maiores de 70 anos. A inovação foi implementada pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que tomou posse no mês passado. Para o presidente, a inovação é para permitir que os argumentos dos advogados sejam analisados antes do julgamento de processos relevantes que chegarem ao tribunal. No modelo tradicional que adotamos, nós chegamos preparados para votar, já tendo estudado os processos e com uma opinião já formada. A experiência que estamos fazendo é ouvir as sustentações dos advogados antes da formação da convicção, explicou. No atual modelo, as sustentações dos advogados serão feitas na mesma sessão na qual os votos são proferidos desta forma. Os ministros já estão com os votos prontos quando ouvem os advogados. Separação de bens. O caso julgado pelo Supremo envolve o recurso de uma mulher para entrar na partilha dos bens do falecido companheiro. A união estável foi realizada aos 72 anos. A primeira instância da Justiça de São Paulo validou a divisão da herança, mas o entendimento foi anulado pelas demais instâncias. A Corte discute a constitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, dispositivo que obriga a adoção de regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos. A lei diz o seguinte: está com 70, vai casar, filho, separação de bens. Vai que você casa com uma pessoa de 50 anos mais nova que você, né? Vai Sim. que você tem uma... Então, separação de bens, está tudo certo, você vai casar por amor, acabou. Ah, Márcio, mas olha, é que assim, as pessoas elas precisam se atentar um pouco mais à questão da lei, né? Isso não impede, por exemplo, né, que a pessoa, depois que casa em separação, que ela faça uma doação, por exemplo. O vovozinho lá tem 50 imóveis. Por que que eles acham que ele não está lúcido o suficiente para casar com a novinha, né? Então, mas isso ou vice-versa, os filhos vai causar danos ao patrimônio dos filhos e tal, né? Isso não impede que ele faça uma doação, gente. Se você chegar lá no cartório, você pode ter 100 anos. Mas se você chegar num cartório e você provar que você está apto, que está com o seu juízo tudo ok, né, o escrevente ou o tabelião conversar com você e atestar a sua sanidade, isso não impede que você faça uma doação. Sim. Então, assim, é meio que chover no molhado, né, Márcio? Vai casar em separação total de bens? Vai. Mas isso não impede que o proprietário dos bens faça uma doação, compre algo no nome da pessoa. Gente, natural, isso é um processo natural. Com certeza, A lei está lá e, se não for alterada, vai estar vigorando. E uma instância decide, a outra vai e entende que não, a lei é clara e pronto. Aí outra vai e agora está no Supremo. Gente, é aquilo, vai dar mais trabalho para dar golpe, né? Esse é o... A questão agora também é essa situação do ministro, que já faz um aceno aí para toda a advocacia, que vai ouvir as sustentações antes de estar já definido o voto, né? Sim. Então, antes do votar, vão ouvir a sustentação, que é óbvio. De repente, o ministro, aos olhos do que foi colocado pela defesa, pode alterar. Mudar a sua opinião, né? Isso é fato, é válido, é uma iniciativa positiva. Sim. Aí, Barroso, você acertou uma. Pois Interessante. 10h59, Barroso acertou uma, vai ter repercussão, o desdobramento disso, a gente espera que seja sempre positivo. Até porque o que é bacana disso, Márcio, é que às vezes são tantas laudas, né? Os processos são tão longos, né? E às vezes o ministro começa a ler aquilo porque eles são obrigados a ler e como são imensos, eles acabam se perdendo, pode perder um detalhe ali e você tendo o advogado ali para defender, né, a sua questão, fica até mais fácil o entendimento. Eu acho interessantíssimo isso. Tentação oral, né? Sim. Às vezes as pessoas vão ler, né, e acabam não lendo tudo e passando um pedacinho ali importante que pode prejudicar ao final do julgamento. Perfeito, Pitica. Então, logicamente, é humano, né? É uma condição humana e todos podem acontecer dessa forma. Né? Sim, até porque o juiz ele aplica a lei, mas ele vai muito do julgamento próprio, do entendimento dele de como aplicar a lei também, né? Porque ele é um humano também, né? Comum. É uma pessoa. Mas ele é um comum. Sim.
diferente do que disse o ministro, né, de que querem nos tornar pessoas comuns, ele é um comum. Sim. 11 horas, temos mais matéria? Vamos à próxima matéria. Pfizer define preço de remédio para Covid-19 em $1.390. A Pfizer anunciou ontem, quarta-feira, que o preço do seu tratamento antiviral para o Covid nos Estados Unidos, com o Paxlovid, será de $1.400 pelo tratamento de 5 dias após os estoques do governo acabarem e o remédio passar a ser vendido comercialmente. O valor é mais do que o dobro do que o governo paga atualmente pelo medicamento. O novo preço de tabela, que não inclui abatimentos e outros descontos para seguradoras e gestoras de benefícios farmacêuticos, é de $1.390, disse a Pfizer em comunicado. O governo dos Estados Unidos pagou cerca de $530 pelo mesmo tratamento com Paxlovid, que foi disponibilizado gratuitamente aos norte-americanos. A medicação para o tratamento domiciliar, mais comumente prescrita para o Covid-19 nos Estados Unidos, vai permanecer disponível gratuitamente para os pacientes até o final do ano, disse a Pfizer. Sob um acordo com o governo, o medicamento também permanecerá gratuito para pacientes segurados pelos programas de Medicare e Medicaid até o final de 2024 e para pacientes não segurados e com seguro insuficiente até 2028. No ensaio clínico da Pfizer, o Paxlovid demonstrou reduzir as hospitalizações e a morte em cerca de 90% para as pessoas não vacinadas em risco de doenças graves. Em outro ensaio, a Pfizer não conseguiu demonstrar benefícios para aqueles considerados de risco padrão, incluindo pacientes vacinados. O influente órgão de fiscalização de preços dos medicamentos dos Estados Unidos, o Instituto para Revisões Clínicas e Econômicas, disse no ano passado que a faixa de preço sugerida para o Paxlovid, com base nos benefícios e valor para pacientes, estava entre $563 e $906 para o tratamento de 5 dias. Os Estados Unidos compraram cerca de 24 milhões de doses do tratamento oral com dois medicamentos da Pfizer e ainda tinham um grande estoque, mas combinaram a devolução de 7,9 milhões de doses na semana passada. A empresa também reduziu sua previsão de receita para o ano inteiro devido às vendas abaixo do esperado de seus produtos para controle da Covid-19. Vamos fazer o câmbio? 1.400? Vamos colocar baixinho? 5 reais por dólar? Ele tá mais caro, vamos colocar 5. 1.400? Sim. Vamos lá, 7 mil dólares, 7 mil reais. E a gente já passa por grandes problemas aí com medicações, né, de alto custo, que é uma luta, né, para você conseguir. Apesar de existir uma lei que obriga, né, o SUS a fornecer, né, o governo a fornecer medicação de alto custo para a população, mas ainda assim ela não serve a todos, né? É difícil. Imagina uma medicação dessa, né, Márcio? Você vê só, o Tio Sam, $1.400 de previsão para o ano que vem. Lógico, o governo vai acabar assumindo alguma coisa, não vai deixar chegar, porque fica assim um traje. Aí você imagina, aqui no Brasil, você pagar R$7 mil por uma dose de medicamento para. O que pode acontecer, Márcio, é que no Brasil a gente não pode esquecer dos genéricos, né? Nós temos a questão aqui dos genéricos, né? E quem sabe isso pode ser uma solução, né? Porque o genérico ele tem o mesmo componente, mas não tem a patente, né? Isso é uma das coisas muito boas que existem aqui no Brasil, né? Os medicamentos genéricos, né? Então pode ser também que seja uma opção aí, né, Márcio? Aí um genérico, porque com esse valor, você imagina só. Sim. Eu não estou colocando importação aqui, eu estou colocando o preço de lá, hein? Imagina com os nossos custos, com os nossos impostos. Imagina para quanto vai. E é assim, claro, quem ganha um salário mínimo vai conseguir comprar assim, 2 doses por ano, com tranquilidade. Vai vendo, como é que pode, né? Tá aí, a Covid que veio, que assolou o mundo, mostrando aí o seu viés financeiro também, né? Seu custo e o ganho. Sim, alguém tem que lucrar sempre, né? Seja com a guerra contra a doença. Sempre, é isso aí. Sempre tem uma despesa. 11 horas mais 5 minutos, temos mais matéria. Chegamos ao finalzinho das matérias. Maravilha! Pitica, o que nós temos? Qual a novidade que você traz?
essa semana a gente tá meio tranquilo e calmo, né? Apesar de que hoje eu tive uma correria logo cedo, não consegui nem meditar, mas como eu dormi bem... Ah, você não meditou hoje? Não, hoje não, ainda não. Acenda um ainda sinal não, vermelho. não, mas eu vou chegar em casa, vou terminar meus afazeres, vou resolver o BO animalesco lá em casa. Pet BO. É, o Pet BO, né? Eu vou resolver antes de meditar, porque se eu meditar, eu vou sair da minha órbita aí, porque a gente sofre muito essa questão animal aqui em Cubatão ainda é bem sofrida, né? Eu hoje resgatei um cachorrinho que dormiu na rua, na minha rua, na chuva, a noite inteira. E ele uivou e eu achei que era um vizinho, por exemplo, o cachorro de algum vizinho que estava uivando. E quando eu acordei cedinho, ele estava lá do outro lado da rua, na chuva, deitado. E eu falei, fiz uma postagem na minha rede social para ver se alguém me ajudava, marquei, né? Temos ONGs aqui em Cubatão que recebem emendas impositivas, recebem verbas públicas, e eu acho que é nessa hora que elas têm que mostrar serviço, né? Então, vamos ver. Vou correr atrás disso, Márcio. Mas quem me segue no @pitica, lá no Instagram, tem a foto do cachorro lá. Se for seu, às vezes ele pode ter fugido também, né? Não sabe voltar para casa. Até porque ele está com uma coleira bem poída, mas está de coleira, né? Eu já publiquei também no meu Facebook. Está lá, Priscila Pitica Lima. Pode ir lá ver que às vezes é seu o cachorro, né? E ele está perdido aí, né? Desnorteado. Sim. Então vamos tentar resolver esse BO aí. Vamos tentar resolver esse BO. Essa questão da responsabilidade com os pets, né? Se o cachorro fugiu, lógico, o dono não tem como, vai buscar. Agora, muitas vezes não se dá atenção, não se tem o devido cuidado. Sim. E é necessário, a gente tem a responsabilidade sobre os seres, né? Que você assume para serem seus. E, na verdade, é uma responsabilidade que você tem sobre esse pet. Né? E é assim, cuidar de cachorro, cuidar de gato, cuidar de qualquer animal que seja, requer dedicação. Né? Com certeza. E você tem que tratar todos os dias, você tem que cuidar todos os dias. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque os meus pets, Maria Clara cuida, a mãe dela cuida. Então eu tenho pets ali, mas uns cuidados diários são delas que eu reconheço que tem um amor profundo, uma dedicação total. Para tomar conta de pet, gente, é isso aí. Tem que ter boa vontade. Você vê a Pitica, levantou de madrugada, porque ouviu um animal sofrendo. Sim. E trouxe para dentro de casa. E inclusive os meus pets estão presos dentro da minha casa, porque eu tenho um gato e um cachorro. Eu tinha 2 gatos, infelizmente, há uns 15 dias o meu gato foi atropelado, né, o Linguiça. E eu ainda estou meio que no processo de luto ainda dele, né? Então as pessoas falam, por que você não fica? Gente, eu não posso, eu não estou emocionalmente preparada para ter outro pet, porque eu ainda estou nesse processo de luto do meu gato. E assim, eu espero que eu consiga, né, achar o dono ou achar alguém que adote, porque é um serviço bem precário aqui na cidade, tá, gente? É um serviço bem precário. A questão das zoonoses, né? O controle de zoonoses, o pessoal... É necessário se ter um exímio trabalho dentro dessa questão do controle de zoonoses e do cuidado com os pets. Sim. Tá ali o cachorro, parabéns para você que teve a atitude de recolher. Agora vamos dar uma força, né? É isso aí, gente. Pode ir lá nas minhas redes sociais, Pitica Lima, me ajudar a compartilhar para achar um dono para esse amiguinho. Eu vou chegar em casa, eu já combinei com uma veterinária que é amiga minha, ela vai lá dar uma olhada nele, né, para ver o que pode fazer, porque eu tenho medo de chegar perto dele, porque ele meio que é um pouco arisco. Já tem nome? Ou talvez não pode colocar nome, Márcio. Não visitante. Pode colocar, é visitante, ele é o doguinho. É o doguinho da rua. Mas ela já vai lá, a doutora Clarice, que é maravilhosa, ela é uma pessoa assim espetacular, eu super recomendo ela, porque ela é uma pessoa muito humana. E aí ela vai lá, ela já me mandou mensagem, Pri, daqui a pouco eu passo aí para dar uma olhada nele, né, para ver o que a gente pode fazer. Né, e compartilhem e me ajudem a achar uma casa para esse doguinho. É isso aí, é mais um animal, uma vida que você pode ajudar. E faça isso, que com certeza traz um bem enorme, né? Ah, com certeza. Traz um bem enorme, isso é uma satisfação muito grande. Parabéns, Pitica, pela ação. Obrigada, a gente faz o que pode, né? André também estava lá na hora de resgatar o bichinho? Pois ele virou amigo, foi do André, não foi meu não. Eu fui tentar chamar ele, agora o André conversou com ele, trocou uma ideia, e ele foi seguindo o André, atravessou a rua, entrou na garagem de boa. Ai, André, ele virou amigo do André. Virou amigo do André, olha só. Ele virou amigo do André. Mas se Deus quiser, logo vai conseguir um lar de acolhimento, ou se tiver um responsável
vai conseguir ser encontrado e rever o pet, né? É isso aí, Márcio. 11 horas mais 12 minutos, chegamos no finalzinho, Maria Clara, encerramos, Pitica. Muito obrigada mais uma vez, Márcio, pelo convite, por estar aqui, né? Eu gosto muito de participar aqui com vocês, viu? Obrigada. É um prazer. Ai, deixa eu lembrar. Gente, não posso. Olha, eu aqui esquecendo eu tô tão indignada com essa chuva que eu acabo esquecendo a minha agenda cultural no final de semana, gente. Eu não posso. Cadê? O que tem? Não tem nada para fazer? Não posso, imagina. Vai ser só telinha? Não, imagina. É ruim. Sexta-feira, grupo Gente de Samba lá no La Crazy, aniversário do Periquito. O Rodrigo Periquito, nosso amigo, aniversário dele lá no La Crazy a partir das 8 da noite. Pagodinho. E no domingo tem o aniversário da minha madrinha lá no La Crazy também, a Edna, veinha fazendo 60 anos. E quem vai tocar lá para ela, como presente de aniversário para ela, é o Cuba Mágico. Legal. A Tati e o Rafa vão vir fazer uma apresentação no aniversário dela lá no La Crazy. Vai começar às 4 horas da tarde, tá, gente? É assim, é aniversário dela, mas o bar vai funcionar normalmente, tá? Vai ter cerveja, porção, refrigerante. Não tá não é exclusivo para ela. O bar vai estar funcionando normalmente. Então, quem quiser curtir o duo, né? A Tati e o Rafa do Cubo Mágico fazendo um acústico legal ali. Lembrando que eles tocam o mesmo repertório, tá? Legal. É o mesmo repertório com Bacana, banda ou só o duo. Então, domingo, a partir das 4 da tarde, eles vão estar lá na rua Chavantes, número 31, no La Crazy. Double deck? Não. Oi? Tem double alguma coisa lá? Double chopp, double isso? Não, double... lá hoje é só... cerveja com preço justo, porções maravilhosas. Se bem que a Bel é assim, né? Ela inventa umas promoções aí. Vamos ver, né? O que ela vai inventar. Tá aí uma programação para o seu fim de semana. Lembrando que ela tá fazendo um pastel maravilhoso lá, hein, gente? Pastel da Bel é bom, hein? Olha aí. Então, já tem opção. Eu tava estranhando, porque ela não tinha falado nada. Eu falei, mas não tem nada para fazer no fim de semana? Essa história, Márcio, não, essa história do cachorrinho, ela me deu uma bagunçada agora. Ela meio que deu uma desalinhada aos meus chakras, entendeu? Como eu não consegui meditar de manhã, né? Eu acordei e não consegui meditar, eu fiquei bagunçada energeticamente. Aí bagunçou a minha agenda, ó. Porque você seguir na rede social, tá lá. Tem programação. Tem. Isso aí, sexta-feira, pagodinho lá no La Crazy. E no domingo, Cubo Mágico Duo. Legal. 11 horas mais 2 minutos. Agradecendo a Pitica, sempre com esse alto astral, sempre com essa coisa bacana. Que o pessoal gosta muito. Ai, obrigada, gente. Feedback muito legal. É isso aí. Então, parabéns para você, é sempre um prazer ter você aqui. A gente tenta ser uma pessoa boa, né? Às vezes aparece alguém aí para poder desviar o nosso caminho, mas agora eu tô passando por cima. Porque eu quero ir pro céu bem bonitinha, hein, gente? Você quer estar bem? Estou trabalhando a minha elevação moral. Ontem lá no podcast do TPC, né? Tava o nosso amigo Paulo César lá, palestrante, né? E ele falou muito sobre isso. A gente tem que trabalhar na nossa elevação moral, Márcio. Porque a aprovação é aqui. A gente está no mundo de expiações. Eu estou trabalhando nisso. A gente eleva, mas o povo puxa. Ai, olha, demais, Márcio. Você fala, vou subir. Aí você lê o negócio, não tá difícil. Vou novamente, tá difícil. É complicado, hein? É isso aí. Hein? O Brasil é... Como dizem, matar um leão por dia é fácil. Difícil é desviar das antas no caminho. 11 horas, mais 3 minutos. Agradecer a Maria Clara, agradecer a Pitica, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição nas redes sociais, também no site, no canal do YouTube. Fique com Deus. Aproveite a chuva dessa quinta-feira. Não adianta reclamar, meu. Não vai mudar em nada. Não adianta estragar o seu dia. Não adianta ficar com raiva. Vai chover. E a gente tem que conviver com isso, que a chuva também traz seus benefícios. É aguardar e o sol chega. O sol chega todas as manhãs. Só que alguns vêm com chuva também. Pois é. 11h14. Fique com Deus. E até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.